Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Hoje um programa super especial, né? Que tive que empurrar as pautas de semana passada para essa semana, teve alguns problemas técnicos, mas hoje aquele programa que eu queria fazer há mais tempo, né? Uma pauta fixa nas quintas-feiras é a da Previdência, né? Então nós estamos recebendo aqui o Dr. Felipe do IEPREV, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, doutor. É um prazer te receber. Prazer. Doutora Joana, nós vamos falar um pouco de comportamento e um pouquinho também dessa situação toda que a gente está vivendo aí com as pessoas, com a questão de baixa autoestima, né, doutora? Seja muito bem-vinda, é um prazer receber a senhora aqui, viu? Obrigada. Meu amigo Gabriel Piquitito, seja muito bem-vindo aqui ao programa, vai ser interessante falar desse novo projeto que você está engajado nele aí, com apoio também da Faculdade Milton Campos, é um prazer te receber aqui, beleza? Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos começar esse bate-papo aqui sem mais delongas, né? Felipe, aposentadoria é um negócio sério, hein? Hoje nós estamos vivendo esse negócio da reforma aí, vai ser um negócio muito sério, hein? O pessoal está preocupado, né, Betão? Porque hoje em dia, com toda essa conversa de reforma da Previdência, muita gente está correndo para aposentar, muita gente está com dúvida quais documentos estão precisando, né? Como que vai no INSS, como que liga, como que eu agendo, se vai demorar, quanto que a pessoa vai receber, né? É sempre importante o segurado que a gente fala, procurar uma orientação, ver se é a melhor hora de aposentar, né? Em alguns casos, por incrível que pareça, até a reforma não vai ser tão ruim para a pessoa igual ela está imaginando, só que para outras pessoas também pode prejudicar e muito. Então é importante a pessoa se preparar aí para saber como fazer. Doutor Joana, nós estamos vivendo uma situação aí das profissões aí no Brasil, tá todo mundo meio descrente, todo mundo meio abalado, né? Como dizia aquele, tem um grupo aí uma trupe aí de comédia, né? Que tá todo mundo desanimado, abatido, né? Isso mesmo. Existe alguma possibilidade da gente melhorar um pouquinho essa situação dessas pessoas? Sim, existem várias possibilidades. Hoje existem várias metodologias que apoiam, né, as pessoas a redescobrirem esse prazer de viver essa felicidade, a felicidade com o simples, o simples ser suficiente na sua vida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Gabriel, fala pra gente aí o que é esse tédio, de onde é que veio, como é que apareceu isso assim. Vamos começar com você, eu vou começar esse bate-papo de lá pra cá. Vamos lá. Ô Betão, muito contente de poder falar aqui de um assunto que eu sou tão entusiasmado, que é o poder das ideias com o objetivo de fazer alguma diferença nesse mundo. A gente está falando aí dessas reformas, dessa falta de otimismo, e esse evento que nós estamos organizando aqui em Nova Lima, é o TEDx Nova Lima, ele justamente visa trazer pessoas que estão fazendo alguma diferença em suas comunidades. O TED, ele surgiu no finalzinho da década de 80, na Califórnia, e ele tinha o objetivo de divulgar ideias no ramo de tecnologia, empreendedorismo e design. E com o passar dos anos, esse evento foi crescendo. Hoje eles contam mais com 30 mil palestras das mais diversas áreas do conhecimento e sempre pessoas que estão fazendo alguma diferença. E a ideia, basicamente, é a gente apresentar em curtas palestras algumas ideias para incentivar as pessoas a fazer uma diferença na comunidade onde vivem. A gente vai ter esse evento agora, dia 23 de setembro, no auditório da Faculdade Milton Campos, e vamos trazer grandes nomes de peso aí, tanto da Belo Horizonte, quanto do Brasil inteiro. Vamos contar com a presença do Procurador Federal da Operação Lava Jato, o Delton Dallagnol. Vamos trazer o Ricardo Paes de Barros, que ele é referência mundial em programas de transferência de riqueza. Vamos contar com a presença da queridíssima modelo Paola Antoni, que infelizmente ela sofreu um acidente grave, foi atropelada por um motorista embriagado às vésperas do Ano Novo, mas teve
absoluta competência de dar a volta por cima e reinventar a sua carreira. E dentre outros, serão 15 palestrantes que nós vamos ter o privilégio de receber aqui nessa cidade querida, que é Nova Lima. E gostaria de fazer o convite a todos vocês, a quem nos assiste. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Como é que é lidar com toda essa coisa assim? Que é uma situação nova que você está vivendo, né, Gabriel? A gente que fomos amigos lá de faculdade e tudo. Trabalhar essa coisa assim, trabalhar essa situação de buscar, até de certa forma, buscar novas lideranças, as pessoas que realmente querem fazer diferença. É um desafio bacana, um desafio novo, mas ele é desafiador, mas é gratificante. Assim, muito inspirador, assim, eu, um jovem advogado, poder conviver com pessoas de alto gabarito que estão já muitas vezes com a carreira consolidada, que estão fazendo diferença. Tem uma senhora, a Dona Maria, que ela é uma pedagoga que fez uma diferença no sistema educacional aqui de Minas Gerais. E é muito interessante você ver, a gente está contando com o apoio de diversas startups, os nossos patrocinadores, todo mundo muito entusiasmado em poder ajudar, em poder participar, em poder assistir esse evento e poder, por que não, conversar e ver o que a gente pode fazer para mudar um pouco essa realidade que, infelizmente, não está muito bacana, né? Doutora, tem muito a ver, esse papo tem muito a ver, tá meio que ligado assim no TED, né? Com certeza. O que está acontecendo, doutora, com as profissões e com as pessoas no Brasil que, às vezes, as pessoas, por exemplo, elas acreditam, falam, não, eu vou formar, vou ter aí o meu diploma e eu vou conseguir um bom emprego, eu vou conseguir um bom salário e essa coisa vai cair do céu e assim. É talvez um desafio aí dessa geração Y, essa geração Y que está pegando tudo pronto e não tá conseguindo construir as coisas, então às vezes forma e vem aquela frustração e isso acaba gerando uma baixa autoestima? Bom, eu vou começar promovendo uma certa polêmica, pode ser? Ah, fica à vontade, o programa tem isso, inclusive na chamada tem, né? Polêmica. Assim. Bom, existem, no mesmo nível que existem coisas ruins acontecendo no mundo, existem coisas boas, né? Eu tenho um professor que é muito querido e muito estudioso, uma pessoa muito competente, e ele me contou há um tempo atrás que ele fez uma pesquisa séria e nós hoje vivemos o menor nível de violência de toda a história da humanidade. Então, isso só por si já é um fato que nos surpreende, né? Sem sombra de dúvida. A grande questão a gente já tem, o ser humano ele tem uma tendência natural de se interessar por aquilo que provoca dor, né? Por aquilo que causa medo, terror, né? Susto, surpresa negativa. Então, hoje a gente vê muito esse movimento das pessoas buscando assuntos negativos. E isso, de alguma maneira, vai trabalhando dentro da pessoa um certo padrão de funcionamento, né? Então, a pessoa, ela está vendo, ela se permite assistir sempre coisas negativas, comentar assuntos negativos, né? É muito fácil. Basta acontecer aqui na frente um acidente, né? Sai todo mundo para ver. Agora, se passar ali e ver uma pessoa fazendo um ato de caridade, um ato de generosidade, um ato, né? Dificilmente aquilo vai nos comover, né? Dificilmente nós vamos sair aqui do estúdio e vamos lá ver, né? Então, e quando a gente segue esse padrão natural, né? A gente acaba se envolvendo, o nosso cérebro ele começa a funcionar num certo alinhamento. Então, ele começa a se retroalimentar disso aí. A boa notícia nós temos o controle, nós podemos sim, diferente do que se entendia antigamente, nós temos sim esse controle e essa possibilidade de remodelar os nossos pensamentos, de refazer as nossas ideias, os nossos padrões. Então, a questão da autoestima, a questão dessa satisfação no trabalho, a questão desse se encontrar naquilo que você faz, é algo que a gente pode trabalhar.
Tem mais um? Tem? Tem, não, pode continuar. E o outro lado que eu vejo dentro da sua pergunta é sobre a geração Y, que é a geração que está entrando no mercado, né? Eu sou da geração X, mas tenho um pezinho na geração Y, quase fui. Tô brincando. É fronteiriço. Tô na fronteira. E a gente percebe que é uma diferença muito grande de padrão, mesmo de funcionamento, né? A geração X, ela é uma geração mais que consegue se adaptar a determinados padrões pré-estabelecidos, seguir normas. A geração Y, ela tem uma forma completamente diferente de lidar com o mundo. Então, por exemplo, a geração Y, quando ela já nasceu na tecnologia, né? Isso por si já é algo que transforma a forma da pessoa lidar com o mundo, diferente da gente que teve que aprender, né? Eu tive que aprender a lidar com o celular, enfim. E essa geração Y, ela consegue ter uma visão completamente diferente, associações completamente diferentes do que a geração X. Então, só que o mundo hoje ainda, ele ainda funciona em grande parte nos moldes da geração X. Então, por isso, daí é que vem a dificuldade de adaptação, mas, ao mesmo tempo, as inovações que a gente está vendo. Né? Como o TEDx, que é ele, apesar de já ter começado há muitas décadas atrás, né, ele explode agora, com essa geração Y entrando para o mercado de trabalho, que quer novas formas de atuar. Né? Então, tem essa questão relacionada também com a geração Y. Te colocar nessa conversa aí, antes da gente falar de previdência, né? Como é que você vê toda essa transformação? Falando assim? Toda essa questão de ver coisa ruim e ver coisa positiva, né? A gente está vendo até isso na área da previdência, né? Que a gente está vendo coisa ruim acontecer, mas a gente também tem que buscar as coisas boas aí que ainda tem, né? Nessa área, nessa minha área que é da previdência. Inclusive, muita gente que está chegando agora, que é essa geração nova, às vezes fica até descrente, né, com esse sistema político que a gente está, e por que não ficar descrente, né, que muitas vezes a gente liga a televisão, muitas não, a maioria das vezes só tem coisa ruim passando, né, então você vê uma mala de dinheiro ali, você vê falando que a pessoa não vai aposentar mais, o pessoal já fica muito preocupado, né, mas a gente tem que pegar as coisas boas e tentar mudar isso, trazer para o nosso lado, né, no nosso papel de advogado, buscar atrás de uma decisão, buscar atrás de uma lei para ser aprovada, para ajudar o cidadão, né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia aí como advogado e como essa geração mais nova. Deixa eu começar esse bate-papo com você aqui, então. Vamos falando direto aqui com a turma do IEPREV. Como é que faz para agendar uma... Já que a gente está falando dessa coisa, vamos voltar na geração X, né? Na geração, pegar fila. Quem está aposentando agora já trabalhou tanto, né, Betão? Agora voltar para a geração X, tem que pegar fila. A turma da geração Y não tá conseguindo entender que é sem pegar fila também. Tem que pegar a fila. Não tem gente na janela, não. Pois é. Então, Betão, hoje em dia, a pessoa pode agendar a aposentadoria ou pelo site do INSS, né? Vai lá, coloca o seu número de inscrição lá no computador e agenda para a agência que for mais próxima, ali mais fácil para a pessoa, na sua cidade, ou se não pelo telefone da Previdência, que é 135, que é grátis, né? E é importante falar que hoje em dia está demorando, a questão de fila que você falou, em Belo Horizonte, por exemplo, a pessoa pode agendar para que há 2, 3 meses um benefício, vai ficar preocupado, nossa, daqui a 3 meses vai mudar tudo e eu não vou conseguir aposentar. Não precisa preocupar quanto a isso, porque o que vale é o dia que você buscou o agendamento, que você ligou ou que você acessou a internet. Então, se você entrar em contato com o INSS hoje, te atenderem daqui a 3 meses e você começar a receber só depois de 2 meses, desse tempo você vai receber os 5 meses que ficaram acumulados. Então, quanto a isso, a pessoa não precisa se preocupar. Porque muito tem se falado nessa demora, né? Porque nesse jogo político que a gente está vendo, a gente não sabe se essa reforma vai ser votada, se for votada, se ela vai ser aprovada, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Tá todo mundo meio perdido ali no meio dessa confusão, mas quem já tiver o direito, quem já puder se aposentar, já pode ir ao INSS para ficar despreocupado, né? Bom, outra coisa é o seguinte, essa questão do agendamento, ela depende, o que a pessoa precisa fazer? Ela consegue, ligando ela consegue agendar? Consegue. Ela precisa comparecer? Ela pode só ligar no 135, vai passar os dados pessoais lá para o atendente,
Quando for comparecer no atendimento, aí sim a pessoa tem que levar todos os seus documentos de aposentadoria. É sempre bom levar tudo original também. Sempre levar a carteira de trabalho, levar aqueles carnês que o pessoal paga, aqueles laranja que comprava em banco, ou senão aquele que tira no próprio banco para fazer o pagamento. Porque muitas vezes, principalmente com quem pagava as contribuições lá atrás, na década de 80 e 90, tem algumas falhas também no sistema do INSS. Então a pessoa pode ter feito o pagamento do carnê, está com comprovante bancário, só que vai lá e não está constando no INSS. E um mês de aposentadoria já adianta muito. A pessoa pode estar perdendo ali 2, 3, 4 mil reais porque ela tem um documento original para apresentar ali no INSS, né? E além disso, também tem muita gente que, eu trabalhei em certo local, só que eu não tenho a comprovação disso, ou não assinaram minha carteira. E isso também tem como fazer, né? Ela pode fazer uma justificação, que a gente fala no INSS. Olha, eu tenho aqui a ficha de ponto da empresa, me cadastraram, tudo direitinho, tenho testemunha, só que não assinaram a minha carteira. Isso a pessoa pode buscar, pode ir atrás para reconhecer esse tempo. Porque quando lá no IEPREV vocês conseguem olhar isso tudo, a gente resolve, porque quando a pessoa chega para aposentar, cada 1, 2 meses fazem a diferença, porque pode ter alguma mudança e às vezes a pessoa também não aguenta mais, às vezes trabalhar, está precisando daquele dinheiro, está apertado. Então qualquer documento, qualquer coisa que ela busque ele provar na hora de aposentar, vale a pena. Qual que é o melhor momento que a pessoa deve procurar ali os seus direitos para saber como pode se aposentar? Hoje em dia, Betão, que a gente fala, tem aposentadoria, diversos tipos de benefícios no INSS, né? Os principais que a gente fala é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Essa por tempo de contribuição, a ideia do governo atualmente é retirar ela dos planos nesse momento. Seria só uma aposentadoria por idade ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente fala que tem aquela fórmula 85-95, que é quando você consegue 100% do seu benefício. Então, são os homens que somando a idade e o tempo de contribuição, dá 95 pontos, ou seja, um homem de 60 anos de idade e 35 de trabalho. Ele vai ter 95 pontos, ou a mulher 85, ele vai ganhar 100% da sua média. Então, o INSS pega todos os salários da pessoa desde julho de 94, são só os salários em real que são utilizados, né? Importante falar isso para o pessoal, porque às vezes a pessoa fala, eu paguei INSS, eu paguei altos valores na década de 80. Esse tempo só vai contar como seu tempo de contribuição. Infelizmente, não vai entrar no cálculo do seu benefício, né? Então, eles fazem essa média desde 94, pegam os 80% maiores salários de contribuição e fazem sua média, né? Hoje em dia o INSS paga benefícios desde o salário mínimo, que é R$ 937, até R$ 5.531,31, que é o teto, que é o mais difícil de chegar porque a correção monetária é pesada, às vezes não é. Igual um pau de sebo, né? Você sobe e não chega lá. Na prática mesmo, R$ 5.200, R$ 5.250 a pessoa consegue receber se elas pagou sempre no máximo a vida inteira, né? Então o ideal é sempre tentar aposentar nesse 100%, né? Mas tem muitos casos que às vezes a pessoa, eu vou demorar muito para atingir isso, ou senão eu já tenho idade. Às vezes tem uma mulher com 60 anos de idade, ela só precisa de 15 anos pagos para aposentar. Então às vezes ela já pagou no salário mínimo, não faz diferença se ela esperar mais 5, 10 anos para aposentar. Então é bom ver caso a caso para ver quando que é melhor aposentar ali. Ô Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo eu vou pôr você nessa discussão, óbvio, né? Como é que você está vendo essa questão, não só da reforma da Previdência, mas todas essas reformas que estão sendo propostas? Como é que você está vendo tudo isso, assim? A gente que estava lá na academia, e você agora que está no texto, vai ter que discutir isso, né, amplamente. Com o maior prazer. É assim, quando as coisas não vão muito bem, é natural que nós procuramos alguma solução, né? E eu acho que do jeito que está, acho que é unânime entre a população que não dá para ficar. Nós temos que buscar alternativas de como vamos fazer para que as contas públicas se encaixem dentro do orçamento do governo, como que a gente vai fazer para diminuir o déficit da Previdência, que falar em déficit é um assunto um pouquinho polêmico, mas eu acredito que realmente exista. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para fazer com que o país volte a crescer, a gerar emprego. Eu vejo com certa simpatia, sim, a reforma da Previdência. Eu acho que ela está vindo só de uma maneira um pouco equivocada, porque ela está atingindo basicamente as pessoas que são as mais necessitadas, que são aquelas que aposentam pelo INSS, e está esquecendo do funcionalismo público, que muitas vezes recebem os maiores salários e os maiores benefícios, e querendo ou não,
responsável pela maior parte do déficit das contas públicas. Então, assim, é necessário? Eu acredito que seja, mas eu acho que a gente poderia pegar um grupo um pouquinho maior aí, as pessoas que recebem mais privilégios, para a gente conseguir equalizar isso aí, né? A ideia talvez fosse fazer uma grande consulta, ou então um grande debate a respeito dessa mudança, né? Esse debate eu acredito que já está acontecendo, nós estamos aqui debatendo. Eu acho que às vezes o problema é que nós estamos muito longe das pessoas que em tese nos representam, né? Então esse debate eu não sei se consegue chegar no ouvido deles. Nós falamos aqui da representatividade política, né? O que a gente está vivendo, assim, do sistema que está na reforma política e da forma de representatividade, né? Que é o sistema proporcional, né? E é isso que você está falando, né? Essa distância que tem entre esses dois polos, né? Continuando no assunto de reforma aí, eles estão tratando agora da reforma política, né? Tá vindo muita coisa interessante, o voto distrital misto, por exemplo, eu vejo com muito bons olhos, que eu acredito que traria uma proximidade maior com os candidatos aí, com as pessoas que vão nos representar no futuro, mas pelo que eu vejo, eu te confesso que eu estou um pouco pessimista, porque eles não estão escutando esses pequenos debates, as vozes da população, eles estão mais interessados em saber como se perpetuar no poder, como escapar aí da mira aí da Lava Jato, de outras coisas, né? Outras investigações. Doutora, essa situação toda que a gente está vivendo faz com que a baixa autoestima da pessoa, que a pessoa acaba desenvolvendo uma baixa autoestima grande, assim, com relação ao seu modo de vida, as coisas que ela enxerga assim como realidade? Somente se a pessoa já tiver uma baixa autoestima, sabe, Betão? Porque a autoestima, ela tem alguns pilares que a gente não aprende muito tão claramente. Algumas pessoas desenvolvem esses pilares naturalmente, né? Já tem essa tendência. E outras pessoas podem ser ensinadas a desenvolver esses pilares da autoestima. Para uma pessoa que não tem a autoestima bem trabalhada, não tem a autoestima bem desenvolvida, ela vai se abater pelo que está acontecendo externamente. E isso a gente tem vários exemplos, né? De pessoas que não tiveram a mínima oportunidade, né, na sociedade, inclusive, e que, de alguma maneira, hoje conseguiram se superar, são pessoas de sucesso, são pessoas que têm um sucesso profissional, emocional, enfim. Então, né, o que fica aí dessa história? Né? É o que está dentro, é o que vai dentro. Né? Porque a autoestima, a base dela, são 4 bases, são 4 pilares. Primeiro, você se reconhecer, você saber de onde você veio, você entender, internalizar, integrar dentro de você que você é o representante, é o fruto de gerações e gerações de pessoas que também passaram por fracassos, por desafios, por sucessos, por vitórias, e você é o fruto disso de alguma maneira, né? Porque quando a gente pensa sobre isso, imagina quantas pessoas, se a gente, né, fizesse o exercício aqui de imaginar que atrás de mim tem meu pai e minha mãe, atrás de cada um deles tem o pai e a mãe deles. Imagina a fila que iria se fazer aqui atrás da gente, né? Só para um dado que eu acho interessante, eu gosto um pouco de números. E é excelente, né? Em 300 anos, você tem uma média de 11 gerações. E 11 gerações são 4.094 pessoas. Ou seja, se eu for olhar a minha história 300 anos para trás, eu sou o fruto de 4.094 pessoas inexoravelmente, sem qualquer chance de ser mudado isso. Então, quando eu me conecto com isso, quando eu olho para isso, eu começo a entender como que a força que eu tenho dentro de mim, né? O segundo pilar é o pilar de você se auto-perdoar. Para mim é um grande pilar. A maioria das pessoas tem um nível de autoexigência muito grande e a gente é humano. O humano erra. Né? E o humano, quando erra, depende do que a gente vai fazer com aquele erro. Então, eu acredito que esse é um grande pilar, na minha percepção. Porque se eu erro e eu fico ali
me martirizando, me punindo, me negativando, né? Me xingando muitas vezes. Eu sou burra mesmo, eu sou uma boba. No fundo, eu estou deixando de me auto-perdoar enquanto ser humano, né? Eu estou exigindo de mim algo que eu não tenho para dar, que nenhum de nós tem para dar, que é a perfeição. Agora, se eu pego os meus erros e eu começo a aprender com os meus erros, eu começo o que é que aqui eu posso avançar, evoluir. Então, isso eu me perdoo, né? E aí eu sigo em frente, isso me fortalece. Porque aí os erros, os obstáculos, os desafios, eles deixam de ter uma determinada cor, né? No sentido de ser algo pesado, para ter a gente ter um outro olhar sobre os nossos próprios erros, né? Então, para mim, esse é o segundo pilar, o auto-perdão, você se reconhecer como alguém que é humano e que está aqui crescendo. O terceiro pilar, ele é um pilar super importante também, que é o para que eu estou aqui nessa vida, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta que todos nós nos fazemos, né? Para que eu vim aqui? Essa, quando está em crise existencial, é a pergunta que vem de primeira hora, né? Exato, e aí a grande questão, eu só me faço essa pergunta com seriedade quando eu estou numa crise. Mas se eu faço essa pergunta quando eu estou bem, quando eu estou ali construindo a minha carreira, quando eu estou ali estudando ou pensando no meu futuro, e eu estou forte, eu estou alegre, eu estou feliz, eu consigo me conectar muito mais fácil. Porque é fato, Betão, cada um de nós veio a este mundo com uma qualidade, com algo que só você sabe fazer tão bem quanto você faz. Cada um de nós, nesse mundo, tem algo que só você vai entregar. E quando você se conecta com isso, isso te enche de força, de energia vital, né? E, por último, que é o que normalmente as pessoas trabalham, aí sim, entra você reconhecer suas características positivas, aquilo que você tem de forte, aquilo que você pode melhorar, né? Que normalmente é o único foco quando a gente vai trabalhar com a autoestima. Mas esses 3 primeiros são fundamentais para poder dar esse alicerce, né? Esses pilares. Então, quando a pessoa ela tem esses 4 pilares bem desenvolvidos, bem trabalhados dentro de si, aí sim ela consegue estar inserida no mundo de uma maneira muito diferente. E o que é externo chega para ela diferente. Porque ela confia em si. A partir da autoestima, eu consigo desenvolver a minha autoconfiança, o meu autoconceito, a minha autoimagem, e aí sim eu consigo conquistar e lidar com os obstáculos, que nada mais são do que oportunidades, né? Vamos voltar para a Previdência. Outro Outro obstáculo. que a gente tem que Aqui, depois dessa fala maravilhosa da doutora, vamos para a parte difícil. A pessoa trabalhou lá, não teve carteira assinada. Como é que ela faz para aposentar? Não só que não teve carteira assinada, Betão, ou até que teve e a pessoa não pagou a contribuição do empregado. O empregado tem isso também, né? Tem isso também. Dá o cano no INSS. Dá o cano, vai lá, assina a carteira, a pessoa vai aposentar. Nessa empresa eu trabalhei 5 anos, aí está faltando 5 anos lá, né? Atualmente, a própria carteira de trabalho, se ela tiver assinada, ela já tem presunção de veracidade. Então, se a pessoa for no INSS, leva a carteira de trabalho ali, ainda leva outras provas para corroborar aquela carteira, né? Para corroborar a prova que ela tem ali em mãos, ela já consegue ter esse direito reconhecido e, na pior das hipóteses, até judicialmente ela pode reconhecer isso. A grande questão é quando a pessoa trabalhou e não tem essa prova, né? Ou até uma coisa que é muito comum também, uma pessoa querer comprovar um tempo rural, porque esse tempo rural ele também pode contar para a aposentadoria da pessoa. São essas duas questões. Por enquanto, né, doutor? Por enquanto. Em relação à parte da carteira de trabalho, o INSS sempre solicita provas materiais. O que é prova material? Tem que ter um papel, tem que ter uma ficha de cadastro, tem que ter um depósito em conta. Todo mês cai na minha conta esse valor de tal pessoa. Essa pessoa era o meu patrão. Você pode comprovar ainda com prova testemunhal. Chegam 2 amigos, esses 2 trabalhavam comigo e esse patrão depositava na minha conta todo mês ou me dava um recibo. Isso tudo serve para comprovar esse tempo, né? E outro problema também que a gente tem na Previdência, em relação ao tempo também de contribuição, os valores, se tudo foi pago em dia. Porque o que acontece?
Às vezes você está prestando um serviço ali, desde 2003 para cá, quando você presta serviço para uma pessoa jurídica, para certa empresa, aquela empresa tem que pagar seu INSS. Tá, um pintor, por exemplo, vai pintar uma empresa. A empresa contratou ele e vai ter que pagar o INSS todos os meses enquanto durar aquela pintura que ele está fazendo, né? Só que algumas vezes a empresa paga em atraso, pagou 10, 15 dias depois. E isso dá um marcador lá na ficha da pessoa que ela não consegue contar com aquele tempo. Então ela tem que comprovar com contra-cheque, eu recebi em dia, foi descontado meu INSS, ver se o valor das contribuições estão certinhas, né? Atualmente até no próprio site do INSS, eles permitem fazer essa contagem de tempo. Você conta o tempo lá e vê se você já pode aposentar. Aí você vê, com a minha idade, com o meu tempo, eu vou ter tal aposentadoria. E o INSS também, ô Betão, é um órgão público, está aberto para todo mundo. Se a pessoa quiser ir lá, eu acho que eu posso aposentar. Talvez se você está inseguro ou não, você pode ir lá, agenda um horário, leva lá. O máximo que vai acontecer, a pessoa falar, olha, você não pode aposentar daqui a 10, 8, 5 anos ainda. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a pessoa está achando que está errada, ela procura um advogado, procura um outro consultor, para ver o que ela pode fazer ali naquela aposentadoria, né? E o que acontece muito também, que é importante destacar, esse tempo de contribuição da pessoa, tem muita gente que trabalha em tempo insalubre, que a gente fala, que é o tempo especial, que é aquela aposentadoria especial, né? Então são pessoas que trabalham ali em condições nocivas à saúde, então pessoas que trabalham na área hospitalar, por exemplo, estão lidando com lixo ali tóxico, estão com problema de respiração, tem muito vírus, bactéria no hospital, ou se não aquela pessoa que trabalha na metalurgia, tem ruído o tempo inteiro no ouvido, até mesmo um eletricista está exposto ali ao risco o tempo inteiro. Tudo isso, todos esses trabalhos são perigosos ou insalubres, eles têm uma contagem diferenciada no INSS, né? Então, se a pessoa trabalhou durante 25 anos, ela já pode se aposentar nessas circunstâncias. Então, trabalhei com ruído 25 anos da minha vida. Ela já pode ter uma aposentadoria especial que a gente fala. E essa aposentadoria especial, ela é 100% também da média salarial da pessoa. Então, com 25 anos ela aposenta e ela vai ganhar essa aposentadoria com 100% da sua média. Aposente-se mais cedo justamente para proteger a saúde da pessoa, porque é comprovado até na parte médica, né, se ficar com ruído ali até com 30, 35 anos da sua vida, chega no final da vida a pessoa não tem nem mais audição, né? E também isso funciona tanto no caso da aposentadoria especial, e até 1995 algumas atividades por si só já eram especiais. A pessoa nem precisa comprovar que tinha ruído. Então, te dar um exemplo. Motorista de carga, de caminhão. Ele trabalhou, de 88 a 95 eu trabalhei com um certo tipo de carga, o dia inteiro carregando. Esse tempo também já é especial. Então a pessoa tem que ficar atenta, porque às vezes ela não sabe alguns tempos dela, se ela desconfiar ali, pode dar um acréscimozinho na aposentadoria para ela se aposentar mais rápido e ficar tranquilo. Como é que é calculado? Calculado hoje em dia, Betão, o INSS faz assim, pega os salários da pessoa desde julho de 1994, pega todos os salários, pega 80% dos maiores, das melhores contribuições dessa pessoa. Isso é uma coisa, inclusive, que está para mudar na reforma, que é muito prejudicial para a pessoa. Esse descarte que tem é bom para a pessoa. Pensa para você ver. No início da sua carreira, eu ganhei menos. Aí eu vou crescendo na carreira, a tendência é você ganhar mais no final da sua vida. Hoje em dia, o INSS tira essas piores contribuições e usa só as melhores, os 80% melhores. Na reforma, eles querem usar os 100%. Então, se você pagou um tempo um pouquinho baixo, você vai entrar todos esses salários baixos. E essa é uma coisa que a gente critica muito, porque quem está se aposentando agora já sabia dessa regra, né? Olha, eu estou apertado, um autônomo, por exemplo, vou pagar menos INSS, que isso aqui não vai entrar na minha aposentadoria. Aí, de repente, vem essa reforma e fala, não, agora vai entrar. A pessoa é pega com as calças curtas, digamos assim, né? Sim. Essa mudança abrupta na Previdência é o que não pode acontecer. É o que a gente sempre fala. Se vai mudar, não pode mudar, por exemplo, uma medida provisória que a gente já teve. Pra você ter uma ideia, anteriormente, a pessoa, se ela ficasse doente, ela tem que estar com aquela qualidade de segurado, que a gente fala, tem que estar em dia com a INSS. Se ela não tivesse em dia, ela pagava 4 meses, 4 competências e recuperava essa condição. De repente, isso mudou para 12. Então, às vezes, a pessoa voltou a pagar ali, estava com 6, 7 pagos, ficou doente, não vai ter direito a nada, de repente, inesperadamente, né? Então, são essas mudanças repentinas que a gente critica.
Mas o cálculo da aposentadoria é dessa forma. Atualmente pega os 80% maiores e faz a média da pessoa. Se ela tiver aquela regra que eu te falei, dos 85, 95, é 100% dessa média. Se não tiver, pode ter o fator previdenciário, que costuma prejudicar o benefício da pessoa, principalmente para quem aposenta muito cedo. Pra você ter uma ideia, um homem hoje em dia, por exemplo, de 55 anos de idade e 35 de contribuição. Razoável, pagou ali dos 20 anos de idade até os 55. Pode se aposentar? Pode, só que ele vai ganhar de 70% a 75% mais ou menos da sua média. Então ele sai perdendo muito nesse tipo de aposentadoria. Então o ideal é ver quanto tempo falta, fazer uma simulação. Olha, se eu pagar mais 1, 2 anos dá para esperar, né? O que a gente está passando agora, a parte ruim é que a gente está nessa insegurança, né? Você fala para a pessoa, olha, aposenta daqui a 1 ano, que você vai ganhar R$1.000 a mais. Lógico que a pessoa vai esperar, né? Para eu aposentar, ganhar R$1.000 a mais o resto da minha vida, vale muito a pena. Só que eu não sei se daqui a 1 ano essa regra vai estar valendo ainda, né? Então a pessoa fica naquele jogo, aposenta ou não aposenta. É uma coisa que nem a gente que trabalha com isso tem como garantir para a pessoa, né? A gente dá todas as hipóteses, todas as probabilidades. Mas igual a gente fala, né, galera? Advogado não garante, né? Não pode não garantir. Posso falar 100% eu vou ganhar, porque se você não ganha, se não dá certo, né? Você não pode falar isso para a pessoa. Então é essa insegurança que a gente tá criticando nessa reforma que está aí por vir. Está gerando muita insegurança? Muito, Beto. Muita gente procura, ah, doutor, tô doido para aposentar, vou correr, senão não vou aposentar. Às vezes você olha o caso, calma, espera, essa reforma ainda, ela tá para ser votada ainda, né? Ela tá na Câmara dos Deputados, ela ainda tem que passar pelo Senado, ela pode sofrer alguma alteração. A gente vê todo dia na televisão esse escândalo político, se vão votar, quem está apoiando, quem não está, que tem muito jogo de política, infelizmente, né, Betão? O pessoal não tá ali, é política a coisa política. desses. O pessoal não está ali para votar muitas vezes vamos ver se é bom, se isso, igual o Gabriel falou, se isso vai gerar um ganho a mais para os cofres públicos ou se não vai. Vão votar, falar, eu passei, eu aprovei essa reforma, nem sempre é o ideal, né? Tem que analisar exatamente o que o Brasil precisa para poder votar o que é necessário. Então o pessoal está muito seguro, com certeza, está correndo para aposentar. Para você ter uma ideia, a fila de espera no INSS, na maioria das cidades, a gente conversa com o pessoal de outros estados também, nesses últimos tempos está dobrando. Se você esperava um mês e meio para agendar uma aposentadoria, agora você espera 3, 4. Hoje eu conversei com um amigo do Rio de Janeiro, lá está 4 meses para agendar um benefício. Então você liga hoje, você só vai ter ser atendido daqui a 4 meses, ou seja, já virou o ano, já virou o ano, já vai ser em 2018, então tá complicado. Essa insegurança realmente não é bom para o trabalhador, não. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar, o que nós podemos esperar do evento? Você falou que vem o Dallagnol, né? Vem o Dallagnol, Uhum. vão ser 15 palestrantes, vão ser pequenas inserções de 15 minutos. A gente quer que as pessoas consigam expor as suas ideias de maneira rápida e sem cansar o público que vai estar nos assistindo. Vão ser assuntos das mais diversas áreas do conhecimento que vão estar presentes ali. A gente tem desde pacificadores, tem um cara interessantíssimo, eu tive o privilégio de conversar com ele, Davi Lago. Ele trabalha com pacificação de conflito, formação de consenso. Tem um outro palestrante que ele vai tratar sobre a espiritualidade no século XXI. Vão ter diversos temas das mais variadas, com o objetivo justamente de inspirar as pessoas e criar uma curiosidade, assim, pô, que legal, assim, essa pessoa começou do nada e está fazendo essa diferença ali, o que eu posso fazer, sabe? Tem esse viés assim, de tentar identificar, assim, mostrar para as pessoas, né? Você criar um norte para a pessoa. Às vezes a pessoa tem a vontade de fazer, mas ela não sabe com o que seguir, né? Seria por aí mesmo. O lema do TED é ideias que valham a pena ser compartilhadas. E é isso que a gente quer trazer aqui para Nova Lima. Trazer pessoas com ideias novas, com ideias diferentes, com ideias impactantes e que já fizeram alguma coisa na sociedade que vivem, entendeu? E vai ser muito legal, assim, eu fico o convite aí a toda a população nova-limense. Tem vaga ainda, né? Tem vaga ainda, os ingressos estão, assim, no finalzinho. Uhum. Eu já fiz o convite aqui para os colegas que tiverem interesse de participar. Quem tiver interesse em mais informações, está o site do TED, é www.tedxnovalima.com.
Tem lá uma mini biografia de todos os participantes, informações sobre convites e tudo mais. Vai ser no dia 23, a partir do meio-dia. Beleza. Gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou tomar uma aguinha. Já está tomando água, vou tomar mais, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Um minutinho só, a gente está de volta. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Para atender os mais de 11 mil habitantes dos bairros Honório Bicalho, Santa Rita, Bela Fama, Alto do Gaia, Nossa Senhora de Fátima, Nova Suíça, Galo, Fernão Paz, Pasto da Balança, Vila Ipê Amarelo, Antônio Horta e Rio de Peixe, a Prefeitura tem a Regional Nordeste como um braço direito dos serviços municipais. A Prefeitura entende a necessidade de estar próximo da população. Nossa região hoje é de aproximadamente 11 mil habitantes. Por isso a importância da Regional Nordeste. Aqui a comunidade tem acesso a diversos serviços públicos que antes eram só oferecidos na sede. A região Nordeste abriga importantes unidades que promovem mais qualidade de vida para os moradores, como Centro de Referência da Assistência Social, Centros de Educação Infantil, escolas municipais com aula em tempo integral, unidades básicas de saúde e diversos atrativos turísticos. Fala, cidadão! O serviço regional é excelente, muito bom. Eu não preciso sair daqui para ir para Nova Lima para resolver os problemas. Resolvo tudo aqui na regional com a competência dos seus funcionários. Com esse serviço mais próximo, a gente não precisa mais estar se deslocando até o centro de Nova Lima para resolver as coisas que a gente necessita na prefeitura. A Regional Nordeste está localizada na Rua Maria Conceição Duarte, antiga Natalício Jesus Casalarde, número 358, no bairro Honório Bicalho. E o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Temos negociação e pagamento de IPTU, a limpeza urbana não só em Honório Bicalho, mas como também nos bairros da Regional Nordeste. Temos também aqui taxas de pagamentos, aberturas de processos administrativos e, além disso, também atendemos a população de Honório Bicalho e região na questão do serviço social. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral. Deixa eu voltar com a doutora Joana aqui, senão vira Clube do Bolinha. Doutora Joana, essa questão da saúde, primeiro que vamos falar dessa questão da saúde que interfere nas pessoas. Como é que está toda essa situação assim, com relação à saúde das pessoas e baixa autoestima? Você vai juntando essa coisa toda. Então, Betão, a saúde é algo que a gente já nasce com ela, né? Sim. Apesar da gente já nascer, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está começando a envelhecer e morrer, né? Sim. Mas a gente nasce com tudo aquilo que a gente precisa para viver com saúde, né? Só que a gente vai adquirindo hábitos, a gente vai adquirindo padrões. Gostando de açúcar, né? E não só isso, né? E não são hoje, a medicina ela tem passado por um movimento importante e a gente percebe na prática clínica como que é importante olhar não só para os hábitos físicos,
mas também para os hábitos emocionais, para os hábitos culturais, né? E até mesmo os hábitos integrais, os hábitos espirituais. Não estou falando de religião, eu estou falando, né, dessa conexão com algo maior, com Deus, com o universo, com o amor universal, seja qual palavra, né, cada pessoa queira dar, mas esse divino, né, que há em cada um de nós. É muito importante ter essa referência, né? É super importante, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu há vários anos atrás, né, ela mudou o conceito de saúde, né, e introduziu o aspecto espiritual da saúde. Então a fé, ela é um fator pré-determinante para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, assim, desde que a pessoa se predisponha a acreditar naquilo. Não só a fé, mas como ela se relaciona. Eu não preciso ter fé numa religião, mas como ela se relaciona com a concepção do divino. Né? Como você colocou, né, a questão da espiritualidade, esse palestrante que vai trazer esse olhar diferente da espiritualidade na sociedade atual, né? A gente tem hoje vários profissionais médicos que trabalham com esse olhar e várias pesquisas médicas que demonstram que pessoas que têm uma conexão espiritual, a fé, né, elas têm uma condição melhor de se restabelecer, uma condição melhor de saúde. E aí, ligando isso à autoestima, né, está intimamente relacionado com aqueles 4 pilares, né, que eu falei. Sim. Se a gente for olhar a questão material, a questão das relações, né, então a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o mundo, a minha relação com as outras pessoas, né. E o que a gente acaba percebendo é que quando eu não tenho uma autoestima tão bem desenvolvida naqueles 4 pilares que eu falei, as pessoas acabam criando um vazio interior, né? Se eu não me reconheço, se eu não reconheço todo mundo que vem atrás de mim, que eu sou fruto de algo muito maior do que eu, né? Gerações e gerações que vieram antes de mim, que me entregaram a vida. Né? Se eu não me reconheço como alguém que erra e que posso aprender com isso, se eu não reconheço as minhas características positivas, né? Eu vou criando um vazio interior, né? E a partir desse vazio interior, eu começo a fazer escolhas na minha vida no sentido de buscar me alimentar do exterior. Né? Aquela história que as pessoas falam, eu vou fazer tal curso para alimentar minha autoestima, para melhorar minha autoestima. Não é o fora que aumenta, que alimenta a autoestima. A autoestima é que alimenta a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Né? Então é preciso trabalhar isso internamente. E se eu não trabalho isso, eu gero esse vazio e eu vou atuar. Normalmente de 2 maneiras. Ou eu vou consumir bens materiais, ou eu vou consumir tecnologia, ou eu vou consumir cultura. Faço um tanto de curso, toda hora estou fazendo curso, mas não aplico aquilo que eu aprendo, ou consumo, estou ali toda hora consumindo carro, eletrônico, casa. Ou eu vou consumir relacionamentos. Então, eu me relaciono aqui com um, com o outro, mas eu não me aprofundo nesses relacionamentos, na busca de preencher esse vazio interior. E com isso, o que a pessoa vive é um esvaziamento da energia vital que todos nós temos. Nós temos dentro da gente uma energia que ela é natural, que ela é naturalmente alimentada, né? E nós gastamos essa energia com esses hábitos que eu citei aqui. E a cada vez que eu vou deixando essa minha energia vital se esvair, eu estou abrindo a porta para várias coisas acontecerem, né? É uma gradação. Então a gente não adoece de uma hora para outra. A gente adoece minuto a minuto. A doença ela é construída passo a passo, momento a momento, instante a instante, escolha por escolha. Quando o ponto maior que eu enxergo é a doença.
né? Então, as depressões, as ansiedades, as fibromialgias, as síndromes de pânico, as hiperatividades, várias dessas situações que a medicina hoje tem muita dificuldade de lidar, tem dificuldade de lidar justamente porque elas não são somente físicas, né? Elas têm todo esse contexto que eu disse. Mas antes disso, a gente já tem sinais, só que a gente costuma não olhar para esses sinais. Então, um passo anterior está insatisfeito, né? Quais são os sinais de que você pode ter uma baixa autoestima, né? Você tem uma insatisfação na sua vida, né? Você tem insucesso, você não conquista os seus objetivos, né? Você não conquista os objetivos materiais, você tem problemas de relacionamento com persistência, né, tá sempre tendo problema de relacionamento, né? O mundo tá errado, eu que tô certo, né? Ou então eu tô insatisfeito culturalmente com aquilo que eu absorvo, com aquilo que eu tô consumindo de cultura mesmo, né? Eu não viajo, eu não gosto de viajar, eu não gosto de praticar uma arte, eu não tenho um hobby, eu não tenho um momento de descanso, eu só consigo trabalhar, ou eu não consigo me relacionar adequadamente com o conceito do divino, né? Isso já é um sinal de que você pode estar enfrentando um problema de baixa autoestima. Por quê? Se você tem todas essas insatisfações, isso pode ser um sinal dessa energia vital muito baixa. Porque o natural do ser humano, basta a gente olhar para um bebê, né? O bebê, ele tá o tempo inteiro rindo. Sim. Né? Uma criança, Só quando não vê os outros feios, assim, que chora, assusta. Exatamente, assusta, né? Mas depois ele até cria uma amizade, né? Pois é. Uma criança, ela dá risada o dia inteiro. Criança sorri e dá gargalhadas naturalmente, né? É aquela história, menino fica quieto o tempo inteiro, né? E se não ficar, é porque tem algum problema, né? Exatamente, né? O menino que está muito quieto, a gente não, opa, olha ali, que o menino está muito quieto, tem que olhar para esse menino, né? Então, isso é natural e isso é energia vital, que a gente nasce transbordando de energia vital e a gente vai perdendo ao longo da vida, dependendo das escolhas que a gente vai fazendo, dos padrões de comportamento que a gente vai adotando. E até chegar realmente nas doenças físicas e mentais, né? As doenças mentais, várias doenças mentais, elas têm um componente físico muito importante. A depressão mesmo, ela tem uma parte química cerebral que é fundamental. Por isso é importante ser tratado com medicação desde que o diagnóstico esteja certo, né? Não é uma tristeza, eu tô triste. Hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia as pessoas não falam que estão tristes, as pessoas falam que estão deprimidas. Isso é um grande erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado e por isso a necessidade de um profissional capacitado para estar fazendo, né, o diagnóstico, é o profissional médico, né? Para fazer esse diagnóstico adequadamente. Mas enfim, voltando, né, ao nosso raciocínio, quando eu desenvolvo a minha autoestima, eu estou trabalhando preventivamente na minha saúde. E aí eu começo a levar uma vida mais satisfatória, com mais felicidade, né? Eu começo a fazer escolhas totalmente diferentes na minha vida. E essas escolhas me levam, podem me levar, por exemplo, a uma situação que hoje é muito diferente do que a gente vê na maioria das pessoas. Hoje as pessoas estão trabalhando para aposentar, né? E aí, eu acho que você deve receber isso muito lá, né? As pessoas desesperadas porque não vão poder aposentar e tal. Mas porque ela passou deprimida, ansiosa, com síndrome do pânico. Inclusive, esse tipo de doença de depressão, essas psiquiátricas, tem gerado muitos benefícios no INSS. Sim. Até mais do que antigamente, imagino eu, né? Que essa questão de depressão... Às vezes o pessoal acha que não, mas gera sim um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, tem muito caso sério disso também lá no escritório. E aí, quando a gente trabalha uma vida inteira pensando na aposentadoria, o que você fez na sua vida? Né? Você trabalhou para juntar um dinheiro e aí na hora que você aposenta... Não olhou nem um folder para ver para onde é que dá para viajar depois de aposentar, né? Você vai gastar o dinheiro com a doença. Então, por quê? Porque isso foi construído lá atrás.
desde padrões de comportamento. Então, hoje, a saúde, com esse olhar mais integral, né, a gente busca não olhar somente, né, para aquilo que está na sua frente, aquela doença, aquela pessoa que está doente na sua frente, mas como que é toda uma história de vida que ela construiu, qual é o padrão de comportamento, os padrões de comportamento que levaram essa pessoa a ter aquele tipo de, chegar naquele ponto e fazer esse caminho inverso, porque essa é que é a grande questão, é possível fazer o caminho inverso. Eu sou prova viva disso, a minha história ela fala bem sobre isso. Então, é possível fazer esse caminho de volta, né? Se retornar a um novo estado de equilíbrio, de saúde mais integral, desde que você possa ser conduzido para esse ponto. E é o que hoje a gente está trabalhando para fazer. Que quando o INSS comete algum erro, né, que o tem um pessoal erro de fica cálculo, desesperado, fica né? Fica todo mundo deprimido, Pois é, sem vontade de cantar uma bela canção. Querendo ou não, como a gente sabe como advogado, o INSS é um dos maiores réus, digamos assim, processuais. Né? O INSS, infelizmente até hoje, né, muitos benefícios, a pessoa está doente, está necessitada, tem o benefício negado no INSS. Pagou o INSS, está em dia, vai lá, não está conseguindo trabalhar, não passa na perícia. A perícia fala que ela está apta ao trabalho. Não só nesses casos, só né? cortar assim, essa questão da drogadição, por exemplo, a pessoa que tem essa situação da dependência química. Sim, isso também gera benefício previdenciário. Sim. E às vezes ela toma uma bomba lá na perícia e tal. Mas Sim. É claro que, por exemplo, a pessoa que usa droga há muito tempo, crack principalmente, dificilmente ela vai ter condição. Até de ir na perícia. Né? Dificilmente então, ela vai ter condição de ter uma vida. Sim. Quem usou muito, Sim. usou. Tem muitos casos, não só dependência química, de alcoolismo também, né? Então, assim, esses benefícios, caso sejam negados, não só negados, né? Atualmente tem sido cortados muitos benefícios do INSS. A pessoa ganhou na justiça, só que ela tem o benefício cortado 2, 3 anos depois, ou até menos. Então ela tem que entrar com outro processo judicial, se for cortado tem que entrar com outro. Então qualquer problema que a pessoa tiver em conseguir esse benefício no INSS, ela tem que ingressar com uma ação judicial, tem que entrar na justiça, né? No caso, a Justiça Federal, se não for em caso de acidente de trabalho, né? Que aí seria na Justiça Estadual. Mas não só a questão de saúde, muitas vezes, igual a gente estava falando antes, o tempo da carteira de trabalho, que não está lá constando, tem que ir na justiça para provar, ou a pessoa faleceu, muito comum caso de pensão por morte, de união estável. Não comprovou a união estável. Por muitas vezes o INSS é muito exigente para comprovar a união estável. A pessoa morou junto, até uma tia minha faleceu, o marido, hoje, um tempo atrás, teve que comprovar que morava junto, tinha filho, mas já estava junto há 20 anos. Então tem alguns detalhes, algumas provas que o INSS é exigente até demais e faz com que a pessoa tenha que procurar um advogado para entrar com uma ação judicial. E o grande problema, né, Betão, que principalmente nos casos que as pessoas estão doentes, lá quando a gente trabalha com isso, a questão é prioridade. Se a pessoa está precisando de um auxílio-doença ou um benefício assistencial também, né? Que às vezes a pessoa nem contribui para o INSS, ela tem direito ao benefício, né? Um idoso que está ali na condição de miserabilidade, com mais de 65 anos, ele tem direito a receber um salário mínimo. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? O INSS nega, isso a gente trata com prioridade, e a parte ruim é que ela pode ter que esperar 2, 3, 4, 5 anos para ganhar esse benefício. Mas ela não tem que esperar para ganhar tudo acumulado. A pessoa está precisando daquilo ali naquele momento, né? Então a gente esperava que a administração pública, né, que o INSS atendesse bem essas questões de incapacidade, mas infelizmente não é o que a gente vê acontecer. Ô Gabriel, diga. Dá uma moral para os seus patrocinadores aí, ué. Fala deles. Eles são muito importantes, né? Senão não vai ter o TED. Senão eu não consigo. O cara foi no programa. Tem um negócio que Itamar Franco falava o seguinte, isso eu fiquei sabendo. Ele falou assim, você foi no evento? Fui. Trouxe foto? Falei, não, então você não foi. Então, você veio no programa e não falou do patrocinador, não vai ter o próximo, não. Ô, Betão, muito obrigado por você abrir esse espaço para a gente agradecer os patrocinadores, que sem eles não seria possível que a gente organizasse o evento. Você pode olhar no telefone se precisar, que se faltar na memória, que não pode faltar. Faculdade Milton Campos, que minha antiga casa, que está de portas abertas para receber a gente, está dando todo o apoio. O Hotel Piemonte, que abriu as portas daquele magnífico empreendimento para receber nossos palestrantes que estão vindo de fora da cidade.
a Cabify, que é o transporte oficial do nosso evento, J. Chebli, Atmosfera. Não pode esquecer não, hein? Não pode esquecer de maneira alguma. E a SmartGov. Gostaria de agradecer nossos patrocinadores, que sem eles, sinceramente, a gente não tinha começado nem a pensar na viabilidade desse evento, que é um evento, assim, custoso. Custoso. Né? Produzir as coisas não é fácil, não. Doutor, deixa só um recado para as pessoas que têm a sua profissão, que está meio desmotivada, que está assim, meio para baixo, né? E pensa assim, pô, tava com tanta expectativa e tal, e aí de repente mexeu tudo, assim, tem uns 2 anos para cá, tá todo mundo assim, cabisbaixo, né? Eu acho que um grande recado que a gente pode deixar, Betão, é não leve a vida no automático. Pare, pense, reflita, respire, sinta como que você quer levar a sua vida, né? Procure ajuda, né? Procure apoio, se necessário, inclusive apoio profissional, né? O coaching, ele é uma metodologia que apoia as pessoas a entrarem em ação. Muitas pessoas já estão numa fase de saber que estão insatisfeitas e saber que não querem mais aquilo na vida. Então, mas não sabem como dar esse seguinte passo, né? Então, procure apoio profissional, converse, busque informações produtivas, notícias, informações, cultura positiva, né? Não entre nesse redemoinho da negatividade, porque isso só vai te tirar energia, só vai te tirar saúde. Né? Tenha uma postura mais proativa na sua vida, no sentido de buscar o que você deseja, a vida que você merece. Todos nós temos direito a ter a vida que a gente sonha, que a gente merece, porque tendo a vida que a gente sonha e merece, a gente pode fazer muito mais pelo mundo, por nós mesmos, pela nossa família e pelo mundo. Então, não desista. Existem hoje no mundo diversas formas de você fazer essa virada, essa grande virada na sua vida e realmente ser feliz com o que você faz. Bacana. Doutor, disso tudo que nós conversamos aqui... Isso tudo que a gente conversou, Betão. Por exemplo, quem tiver algum problema, pode ligar lá no IEPREV? Pode procurar e falar com o pessoal que está assistindo a gente também, que não precisa desesperar por enquanto. Nada mudou ainda na Previdência. Muita gente procura a gente e fala, doutor, essa nova lei, ainda não mudou nada. Não mudou nada de tão drástico igual pode vir a mudar. Uma coisinha ou outra sempre está mudando. Mas a pessoa se acalmar, procurar uma orientação, ver o tempo de contribuição que ela tem, ver se ela pode aposentar, ver se é o melhor momento, porque a aposentadoria hoje em dia, se a pessoa pediu no INSS, sacou um benefício, sacou um mês, não tem volta mais. Ela vai ter que ficar com aquela aposentadoria o resto da vida. Então é uma decisão muito importante a ser tomada. Né? Não só aposentar, mas na hora de sacar o dinheiro também. Na hora de sacar o dinheiro também. Porque a pegadinha pode estar ali. Porque às vezes fica ali naquela vontade, né, naquela apreensão, e mais que certo, né, trabalhou tanto para poder aposentar. Depois esse governo me toma. Depois então, mas tem que ser uma decisão sábia, né, e olhar todos os documentos. Se for procurar uma orientação, conversar bem com o advogado, ou se for sozinho fazer a aposentadoria no INSS, falar com o atendente, a pessoa vai saber ali o que você está precisando. Falar, trabalhei nesse lugar, tenho esse documento, eu tive um serviço público, passei num concurso há alguns anos atrás, trabalhei no Exército, por exemplo, fui aluno aprendiz de uma escola técnica. Então tudo isso tem vários detalhes que a pessoa tem que pôr tudo na mesa, contar o tempo direitinho, ver se é a melhor decisão, para não ter erro na aposentadoria. E se precisar de algum auxílio, o IEPREV está lá para ajudar. Se precisar, o IEPREV ajuda, pode procurar a gente. www.ieprev.com.br. Tá joia. Tá joia? Gente, eu pedi muito obrigado. Agora, no final do programa, já posso chutar o pau da barraca, né? Gabriel, muito obrigado aí pela presença, um prazer te receber. O programa está de portas abertas aí para vocês do TED, para você, principalmente, que é um grande amigo, né? Uma pessoa super bacana, nós sempre brincamos lá na faculdade, tudo, então é um prazer te receber aqui. Essa aqui é uma casa dos amigos mesmo, seja muito bem-vindo e a casa dele, tá certo? Um privilégio estar aqui sempre aberta. Sr. João, não é a primeira e nem a última pauta, essa vai ser a primeira de muitas pautas, né? Que bom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é realmente uma honra.
Nova Lima realmente tem um valor diferenciado na minha vida, apesar de eu não ser daqui, mas é uma cidade que eu aprendi a amar de coração. Aqui quem bebe água do Rio Grande, antigamente falei, quem bebe água do Rio Grande não sai daqui. Não. Agora está bebendo água por aí, num monte de lugar, né? Doutor, prazer te receber aqui, com essa equipe do IEPREV que é maravilhosa, tá? O Pedro Saglione, a doutora que esteve aqui também, é uma maravilha, né? Não, obrigado, Betão, obrigado por abrir as portas pra gente, pelo pessoal da IEPREV. É sempre bom a gente vir aqui, abrir esse espaço para falar de previdência, né? Que é uma coisa que, querendo ou não, afeta todo mundo. Todo brasileiro quer aposentar, mesmo quem não faz a contribuição, tem direito a um benefício, às vezes, rural ou assistencial. Então é importante a gente ter esse espaço para falar disso. Estamos à disposição aí. Gente, chegamos ao final do programa, esse programa super gostoso de hoje, bem levinho, né? Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Segunda-feira estaremos de volta com mais um programa relacionado à música. E nós vamos ter jazz, blues e rock na segunda-feira aqui. Uma discussão super quente e acalorada e um programa gostoso como esse, tá certo? Não perca o programa de segunda-feira. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência.